Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso curso de programação Python. Nesse vídeo nós vamos resolver um quebra-cabeças do site Advent of Code do dia 1º de dezembro de 2021. Em um vídeo anterior, nós ensinamos como você configurar o seu ambiente de programação para que você possa utilizar o conjunto de dados, o pacote de dados do site Advent of Code na resolução dos exercícios propostos que nós vamos publicar no nosso curso, ok? Então, caso você queira configurar o seu ambiente de programação, veja o vídeo que nós vamos colocar aqui, o card, para que você possa configurar o seu ambiente, tranquilo? O site Advent of Code é um site que está no ar desde 2015 e do dia 1º ao dia 25 de dezembro ele publica alguns quebra-cabeças para que a gente possa resolver em qualquer linguagem de programação. Ele conta uma historinha onde ele apresenta alguns dados e sobre esses dados a gente faz algum processamento para submeter também a resposta desse processamento no site, então poder desbloquear a segunda parte de cada um dos quebra-cabeças disponíveis. Cada quebra-cabeça é em duas partes e você só tem acesso à segunda parte quando você resolve a primeira parte do quebra-cabeça. E lembrando que cada usuário tem um conjunto de dados diferente. O meu conjunto de dados é diferente, vai ser diferente do seu conjunto de dados, ok? Então é interessante você fazer o cadastro no site Advent of Code para que você tenha acesso aos quebra-cabeças, aos dados do quebra-cabeça e possa importar para o seu ambiente de programação, fazer o processamento necessário e submeter então a resposta desse processamento no site para obter o seu ranking, obter a sua estrelinha. Para cada um dos quebra-cabeças resolvidos, você vai receber uma estrelinha, ok? Então, no caso do dia 1º, nós temos uma historinha aqui que ele conta que tem um submarino que está navegando e registrando a profundidade do oceano à medida em que ele navega. Então, aqui no exemplo, ele fala que nos registros de navegação, no registro da profundidade do oceano, houve 7 incrementos nos dados registrados. Nós temos aqui nossos dados, são 2.000 itens, nós devemos então processar nossos itens, verificando quando houve um incremento na profundidade registrada. Nesse caso aqui, se fosse esse o conjunto de dados, ele está dizendo que houve 7 registros onde houve um incremento da profundidade. Então, nós poderíamos submeter essa resposta aqui, se fosse esse o caso, e ele estaria correto e nos daria, então, uma estrelinha pela resolução desse problema. Ok? Então, vamos à resolução do problema. Do dia 1º de dezembro, é essa historinha desse submarino. Então, nós devemos aqui, no meu caso, eu utilizei os dados do pacote de dados. Se você não quiser fazer a instalação dos pacotes de dados no seu ambiente de programação, você pode obter esses dados por esse link aqui. Você clica nesse link, ele vai te apresentar quais são os dados que você tem que utilizar na resolução do problema. Então, você pode selecionar esses dados e copiar esses dados. Para dentro do seu ambiente de programação, você atribui esses dados a uma lista, por exemplo, um objeto do tipo lista e faz o seu processamento. De outra forma, você pode também salvar como um arquivo texto. Nós vamos salvar aqui nesse arquivo texto, Advent of Code 2021, do primeiro dia. Vamos sobrepor esses dados, ok? E você pode também utilizar esse arquivo texto dentro do seu ambiente de programação. Eu optei aqui por trazer a minha seção do site Advent of Code para dentro da minha seção do meu ambiente de programação e importar os dados do pacote de dados disponibilizado. Então, para fazer isso, eu importo do pacote do sistema operacional todo ele. Agora eu utilizo o método environ, onde eu vou setar, vou atribuir a minha variável OC_session, que essa tem que ser a variável no meu ambiente de programação, para eu atribuir a essa variável o mesmo número de sessão que eu tenho lá no meu site Advent of Code, para que eu possa utilizar os dados e submeter esses dados sem erro, ok? Lembrando que cada usuário tem um conjunto de dados diferente. Então aqui eu setei a minha variável e vou importar do meu pacote de dados Advent of Code, que já está instalado na minha máquina, o método getData. E vou receber, então, os dados do dia 1º do ano de 2021. É um conjunto de caracteres imenso, com 2.000 itens separados aqui por salto de linha. Então, eu vou atribuir a uma lista dentro do Python, ok?
os dados de forma que eles sejam dispostos, um conjunto de strings dentro da minha lista. Observe aqui que eu estou apresentando apenas os 10 primeiros itens, é um conjunto de strings, cada um dos meus itens, considerando que são 2.000 itens. Mas eu vou dar um passo além. Eu vou transformar cada um desses itens em um inteiro, não que o Python não consiga fazer a comparação de strings, mas eu prefiro colocar aqui, dar um passo a mais para transformar, fazer um mapeamento dos meus itens, atribuindo ou aplicando a função int em cada um dos itens. Fazendo esse mapeamento, eu tenho todos os itens agora de forma de inteiros, ok? E transformo tudo isso em uma lista, para que eu possa visualizar aqui e poder fazer o processamento. Observe agora que minha lista, os 10 primeiros itens, está mostrando todos os meus itens como números inteiros. Então, fazendo o processamento agora de uma forma trivial, como eu faria em qualquer uma linguagem, eu vou criar um contador que vai contar a quantidade de vezes que as profundidades foram incrementadas, houve um aumento na profundidade medida, para que ele possa fazer essa contagem e eu possa então colocar no site Advent of Code a resposta que vai ser adquirida aqui, vamos executar essa linha, 1759, para verificar se esse é o valor correto, ok? Então eu fiz um loop de repetição para cada item da minha lista, comparando sempre o item atual com seu antecessor, para verificar se ele era maior. Se foi maior, o item atual for maior do que o seu antecessor, eu vou fazer o contador mais 1. Então, eu vou incrementar esse contador em 1. E, fazendo isso em toda a lista, eu vou obter 1759. Vamos ver, então, no site Advent of Code, colocar aqui 1759. Vamos submeter nossa resposta. E ele falou que aqui é a resposta correta. Então, eu consegui aqui uma estrelinha, ok? E ele, então, desbloqueou a segunda parte do nosso puzzle, do nosso quebra-cabeça, para que a gente possa tentar também fazer a execução do nosso processamento e encontrar a resposta adequada aqui para submeter no site. Ok? Isso vai ser um tópico para o próximo vídeo de resolução de problemas do site Advent of Code. Tranquilo? Considerando aqui que nós fizemos uma programação trivial do tipo padrão, né, do top-down, eu iniciei criando um contador, fiz um loop de repetição, fiz uma comparação da minha lista, fiz o contador incrementado sempre em uma unidade e depois imprimi o meu contador. Eu tenho diversas outras formas em Python de fazer isso. Uma forma mais simples e prática que o Python permite que nós façamos é a compressão de lista. Então aqui eu estou fazendo o quê? Criando uma lista onde vai ter verdadeiro ou falso nessa lista, porque eu estou comparando o item da lista com seu antecessor para cada item da minha lista. E no final estou contando quantas vezes foi verdade, quantas vezes foi verdade a minha comparação, onde o item foi maior do que o seu antecessor. Então ele vai contar aqui 1759 vezes. 1759 vezes. Observe que eu posso tirar esse count aqui, ok? E ele vai me mostrar essa lista com vários true ou false. Que da minha lista, essa lista aqui, sempre houve um incremento nessas primeiros itens da lista. Então aqui, true, 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 e ele encontrou um false aqui, ok? Então eu vou contar, o que eu fiz aqui? Eu contei quantas vezes foi verdade que o item foi maior do que seu item anterior. Então ele trouxe para mim 1759. Eu posso também fazer uma lista de todos os itens e somente aqueles itens que o seu antecessor é menor do que ele. Eu faço a verificação de se o antecessor é maior ou melhor, se o antecessor é menor do que o item atual. Eu pergunto então se o meu item atual é maior que o seu antecessor. Caso seja verdade, eu estou criando então uma lista com cada um desses itens. Então, se eu pergunto qual é o tamanho da minha lista com os itens cujo antecessor é menor do que ele, ele também vai me dar a resposta de 1759. Eu posso fazer aqui, observe que eu vou tirar esse len e fazer também o mesmo processamento.
Então ele só vai estar me trazendo aqui os itens cujo antecessor é menor do que o próprio item. Então, 126, 130, 137, observe que são os itens 123, 126, 130, 137. São os itens cujo antecessor é menor do que ele. Então, se eu ver aqui, são 1.759 itens nessa lista. Então, eu vou perguntar para o Python, fazer ele imprimir para mim qual é o tamanho dessa lista. E nesse caso aqui, ele vai trazer que o tamanho da lista é 1.759. Observe que são formas diferentes que eu tenho com compressão de lista em Python para fazer o mesmo procedimento desse código inicial aqui. Ok? A partir do momento que você vai se familiarizando com a linguagem Python, isso aqui vai ficando mais claro para você. As formas que você pode usar a compressão de lista vai ficando mais claro e você vai utilizando isso com um pouco mais de tranquilidade, sabendo realmente o que você está fazendo. Ok? Como você pode utilizar então os dados de um arquivo? Você pode abrir o arquivo, né, do treinamento, por exemplo, aqui Python desafios. Eu estou abrindo esse arquivo Advent of Code 2021 TXT e fazendo a leitura desse arquivo. E eu tenho que fechar o arquivo imediatamente após para não dar problema. Lembre-se, sempre que você abrir um arquivo em Python, você tem que fechar esse arquivo para que não ocorra nenhum problema com esse seu arquivo, tanto na leitura quanto na gravação, em qualquer ponto posterior do seu código, ok? Você pode abrir e fechar um arquivo com essa instrução with aqui. Você faz a utilização dessa estrutura para que ele possa abrir, fazer a leitura e imediatamente depois dessa estrutura, dessa instrução with, ele vai fechar o arquivo sem você precisar explicitamente fazê-lo, ok? E da mesma forma, ele traz para a gente os dados dessa lista, que eu fiz aqui uma lista com cada um inteiro de cada um desses itens, percorrendo esse arquivo, lendo cada um dos itens, trazendo ele para dentro desse objeto lista. Ok? Observe aqui que eu já fiz todo aquele processamento, todo aquele mapeamento que eu fiz anteriormente com uma compressão de lista. São formas diferentes que você tem de fazer a mesma coisa em Python. Ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de ativar as notificações para que você seja informado quando novos vídeos forem publicados. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.